Palavra de Baco desta semana identifica os aromas principais que podem ser encontrados nos vinhos de mesa, com a ajuda do enólogo Hélder Cunha. No Douro provam-se os novos vinhos da Quinta Nova, que está também a desenvolver um segundo projeto de enoturismo. Há projetos que se conseguem afirmar claramente ao fim de pouco tempo. A Quinta Nova começou como produtor independente a apostar no enoturismo, mas hoje tem muito mais para oferecer. Venha daí comigo. O nome desta quinta deve-se à capela erguida pelos mariantes do Rio Douro com a imagem em pedra de Nossa Senhora do Carmo. Estávamos no século XVII, a altura em que o Douro viu surgir esta propriedade. Durante vários anos, destas vinhas nasciam os portos da Casa Burmester, mas a partir de 2005 começou aqui um novo projeto totalmente pensado e gerido pela família Amorim. Bem, como sabe, no fundo, tradicionalmente esta sempre foi uma quinta preparada para a produção de vinho do Porto. Quando em 2005 fizemos um projeto independente, achamos por bem que tínhamos uma série de potencial em termos de uvas aqui para a produção de vinho de mesa, como todas as atuais quintas do vinho no Douro. Achamos que realmente havia uma procura no mercado internacional e no mercado nacional sobre as caixas que nós tínhamos aqui, nomeadamente Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, e portanto em 2005 foi a primeira vindima que experimentamos fazer uma aposta nos vinhos de mesa, sobretudo porque vimos que dada a experiência da promessa, um claro interesse na procura a nível internacional e a nível nacional, sendo que consideramos que em termos de vinho do Porto hoje a procura é mais limitada para o projeto de quinta e já está um mercado perfeitamente maduro, já está perfeitamente preenchido pelas grandes marcas de vinho do Porto, onde nós achamos que não tínhamos tanta abertura e tanto espaço para explorar. Apesar de ainda muito recentes no mercado, os vinhos de mesa da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo têm conhecido uma rápida afirmação. Em termos de surpresa, houve de facto uma marca que eu posso dizer que foi uma surpresa para nós, que foi de facto os vinhos Grainha, que fizemos o teste de mercado pela primeira vez no ano passado e que de facto foi uma surpresa muito grande para nós, porque era um segmento novo, era um vinho que inicialmente não estava pensado e que surgiu sobretudo por uma necessidade de diferenciarmos os diferentes lotes que tínhamos. Surpreendida estou e acho que foi um bom trabalho de toda a equipa e o mercado aceitou bem a nível nacional e internacional. Satisfeita não estou. Não estou porque eu acho que nunca posso estar 100% satisfeita. Satisfeita com o trabalho, sim, com os resultados apresentados, sim. A Quinta Nova acho que tem um bom leque de uvas e de caixas, uma ótima adega de vinificação, o que nos permitiu sermos mais rápidos na criação qualitativa destes vinhos que propusemos ao mercado. Mas o nosso trabalho, ou seja, temos de sempre produzir melhor, essa é a nossa ambição. A produção de vinhos de mesa na Quinta Nova tem acontecido em simultâneo com o desenvolvimento de um projeto de enoturismo. Tudo começou através da reconstrução desta casa senhorial, transformada num hotel vínico com 11 quartos. Achamos que realmente o enoturismo são projetos complementares e de futuro que ajudam a lançar as marcas e a convivência entre o consumidor e o produtor. Para nós tem sido um projeto muito interessante, porque à medida que vamos desenvolvendo, os consumidores vimos que conhecem cada vez mais as nossas marcas de vinhos e se interessam. Temos vários programas vínicos para eles, vendemos também provas e o vinho a copo por um valor muito pequeno, sobretudo com a intenção de divulgar os vinhos. Achamos que criamos um programa de fidelização e de lealdade para com a marca e torna-se num projeto completamente aberto a nível nacional e internacional, onde as pessoas podem vir e conhecer de perto aquilo que o produtor faz. Portanto, na área do enoturismo temos de facto um programa muito informal, muito attached, se poderemos dizer assim, ao próprio produtor. E essa convivência com o consumidor para nós é fundamental para vermos onde estamos e como fazemos. Eles próprios muitas vezes nos dão feedbacks sobre os nossos vinhos. É para nós muito importante, porque nem sempre temos a possibilidade no dia-a-dia do mercado estarmos tão perto do consumidor como estamos com a casa aberta, entre aspas, no enoturismo. O conceito de enoturismo implantado nesta Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo foi de algum pioneirismo no Douro, uma região que tem, nesta fase, conhecido outros projetos com pontos em comum. Foi dos primeiros projetos a nível do Douro, hoje já começava há vários projetos neste nível. Agora, é sempre um projeto que nós vemos em constante mudança, porque todos os anos
há pequenos detalhes que nós achamos que é importante reformular, dado exatamente por esse feedback dos consumidores que temos. Visto também um pouco o que acontece internacionalmente, achamos que é o caminho, é um complemento, e achamos que, em termos de enoturismo, o Douro cada vez se expõe mais, de forma positiva, ao próprio consumidor, não é? Portanto, as pessoas cada vez mais vêm procurar os produtores e o enoturismo na região do Mercado do Douro. Ainda na área do enoturismo, o novo projeto da Quinta Nova passa por esta estação ferroviária do Pinhão. Através de um acordo celebrado com a Refer, parte das instalações desta estação será reaproveitada. Vimos uma oportunidade, nós concessionamos algumas áreas da estação que estavam desativadas, portanto, algumas áreas do resto do chão em primeiro piso e algumas casas complementares, estamos a reformular. Achamos que era realmente um local, como todos nós sabemos, a estação de Pinhão, pela sua coleção de azulejos, é emblemático no Douro, e vamos fazer, portanto, uma loja de vinhos, uma esplanada, uma área de eventos, portanto, e de refeições privadas, portanto, sobretudo para refeições, cursos de vinhos, provas de vinhos, e vamos fazer um núcleo museológico, portanto, é um projeto totalmente integrado, vamos chamar o Wine House, portanto, já está batizado com esse nome, porque é um conceito integrado de vinho. O conceito também permite conhecer os nossos diferentes tipos de vinhos, portanto, fazer as diferentes provas, e é um conceito de comprar o vinho também diretamente na produtora. Ali as pessoas não vão ter a sensação de que o vinho é mais caro só por ser para turistas. O nosso conceito é dar a provar e dar a conhecer os nossos vinhos, integrando o todo, portanto, desde a parte museológica, que também vai explicar um bocado como é que nascia e nasce toda a produção de vinhos na região do Mercado do Douro, como sabe, é uma região extremamente histórica, e pronto, integrar o próprio turista e de trabalhar com os diferentes segmentos do mercado, podendo oferecer o produto todo integrado ou partes do produto que ele próprio pode experimentar, porque um turista pode vir, por exemplo, à loja e não querer eventualmente visitar no clube zoológico ou vice-versa, não é? Portanto, a nossa ideia é um pouco isso. E trabalhar, que achamos interessantíssimo, também a parte das estações no Douro, como sabe, está até muito ligado, portanto, ao próprio desenvolvimento da região de mercado, não é? Se tudo acontecer como esperado, o projeto de enoturismo da Quinta Nova, na estação do Pinhão, deve estar a funcionar um pouco antes do início do verão. São obras muito curtas porque queremos abrir a loja, portanto, e a parte no núcleo museológico na época alta. A nossa ideia é que até dia 1 de junho, portanto, fique tudo lançado e aberto as portas ao público. Vamos começar, em princípio, em maio, já a abrir a parte da loja, e depois a parte do museu, que é do núcleo museológico, que demora mais tempo na parte da montagem e na predisposição das peças. Aí vamos precisarmos mais de um mês, mas contamos que já em junho já teremos todas as partes do projeto abertas ao público. A par da loja de vinhos e do pequeno museu, a ideia é também dinamizar, com diferentes eventos, uma sala que estará disponível no primeiro andar deste edifício. Pequenos grupos de 10, 20 pessoas, se quiserem fazer jantares ou almoços privados, aí temos a parceria com o chefe Rui Pala do restaurante Dog, que nos vai ajudar a fazer menu de degustação, menus mais tradicionais, de acordo com as pessoas, ou inclusive a fazermos próprios cursos de vinhos, e também vamos estar a querer trabalhar um pouco com a comunidade local e a nível cultural, que é, por exemplo, fazer recitais de música, fazer recitais de poesia, fazer eventualmente alguns cursos, por exemplo, de gastronomia. Portanto, a nossa ideia é aproveitarmos o primeiro piso, que é uma sala privada, portanto, não vai estar aberta todos os dias, vai estar aberta sob reserva, não é? Podemos aproveitar essa sala para trabalharmos com diferentes objetivos e diferentes públicos, não é? E durante todo o ano, que é isso que se pretende também. Os vinhos da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo resultam de 85 hectares de vinha, maioritariamente plantados com as castas mais tradicionais do Douro. O trabalho de reconversão das videiras está já concluído e a dar frutos. A reconversão teve início em 99, terminamos em 2003. Não foi propriamente uma reconversão, nós plantamos tudo o que era monte que existia dentro da Quinta Nova. Neste momento as vinhas já estão a produzir significativamente bem, com uma qualidade bastante aceitável. E terminou o processo de plantações na Quinta Nova. Entretanto, os resultados que já estão disponíveis, o que é que vos indicam em termos da melhoria de qualidade das uvas? Os resultados são muito, muito interessantes. As castas que nós apostamos muito na Touriga Nacional, já material colonal, e que tem uma produção muito boa e uma qualidade excelente. Temos neste momento vinhas com 4, 5 anos de idade que já entram em grandes lotes de vinhos da Quinta Nova.
Mas não tem só Touriga Nacional, tem mais castas. Não, plantamos também Touriga Franca, Sousão, tinta amarela e tinta francisca, um bocadinho, para termos um blend de várias castas bem durienses. A reconversão efetuada permitiu ainda que a maioria da área de vinha da Quinta Nova ficasse mecanizada. Nós, em termos das plantações novas, tudo 100% mecanizado, embora com alguma dificuldade, porque Quinta Nova fica toda ela numa encosta, temos declives muito acentuados, não conseguimos fazer vinhas ao alto, porque os nossos declives são superiores a 40%, portanto, patamares com taludes bastante altos, tiveram que ser patamares de 2 bardos. Portanto, de 2 bardos, mas tudo 100% mecanizado. A Quinta só tem 7 hectares de vinha velha, com mais de 80 anos, que não é mecanizada. Todo o resto é mecanizado. A Quinta Nova está a produzir uma média anual de 130 mil garrafas, essencialmente vinhos DOC. Estas garrafas representam a gama de entrada. Os três formatos, portanto, são a gama de entrada da Quinta Nova, composto por um branco, um rosé e um tinto. São vinhos que se pretendem com alguma facilidade de prova, mas que não deixem de ser também apelativos em termos de aromáticos e de boca. Portanto, são vinhos para o cotidiano. Esses vinhos têm algum estágio em madeira? Sim, o branco não, mas o rosé tem um breve estágio final, passa cerca de 2 ou 3 meses em madeira nova, e o tinto, parte do lote, passa realmente também em madeira usada, para lhe dar alguma complexidade também. Os vinhos Grainha são um dos mais recentes lançamentos da Quinta Nova, tendo a aceitação superado as expectativas. Tanto o branco como o tinto são vinhos que se pretendem mais complexos, mais estruturados também, mais duradouros no tempo. O branco fermenta em madeira, parte do lote. O tinto passa também um grande estágio em madeira nova e usada. A gama Quinta Nova fecha o portfólio dos vinhos de mesa. São 3 tintos, sendo o Grande Reserva da colheita de 2005 um dos mais premiados do Douro nos últimos tempos. Neste momento temos a colheita, portanto estamos a sair agora com o 2006. É um vinho que não passa em madeira, portanto passa só em inox para preservar a frescura e a exuberância aromática do vinho. Temos de seguida o Reserva, um vinho já complexo, bastante interessante do ponto de vista aromático e de boca. E temos por fim o Grande Reserva, um vinho que resulta da seleção das melhores barricas e das melhores uvas da Quinta. Esse Grande Reserva é um vinho que tem sido muito premiado, tem havido muito boas opiniões dos provadores. Qual era o seu objetivo ao criar um vinho desses? No fundo, portanto, ao averiguar que tínhamos um vinho de enorme qualidade dentro da adega, e poderíamos chegar mais longe, poderíamos mostrar realmente o potencial da Quinta através desse vinho. E foi o que se conseguiu, penso. Além dos vinhos de mesa, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo produz vinho do Porto, um Ruby Reserva, um LBV e um Vintage. Esta semana vou propor 2 vinhos do Porto, um branco e um tinto. Um branco, um Extra Dry da Quinta do Portal, um vinho muito tranquilo, um vinho fresco, cheio de aromas citrinos, muito floral e que vai muito bem refrescado, sozinho, ao fim da tarde, ou então no célebre Porto Tonic. Numa boa garrafeira, este branco Extra Dry custará cerca de 7 €. No vinho do Porto Tinto, da classe dos Rubis, vou propor um Vintage. Um 2003 de Croft. 2003 um ano excelente, um dos grandes anos de Vintage. O único problema é o preço. Um vinho destes, numa boa garrafeira, custará cerca de 55 €. Mas se o tiver em casa, guarde mais uns anos, porque vai valorizar, quer no preço, quer na qualidade. É um dos mandamentos para quem gosta de apreciar um vinho. Após ser servido, é já no copo que deve ser levado ao nariz. Depois podemos confirmar ou desmentir a impressão deixada pelos aromas na derradeira prova. Quem trabalha com vinhos divide também os aromas em 3 diferentes tipos. Os aromas que normalmente são provenientes das próprias uvas, ou seja, das próprias castas, das variedades que lhe dão origem. A seguir aos aromas varietais, normalmente há os aromas de fermentação, que esses são os mais comuns em qualquer vinho. E no final, os aromas de estágio, em que inclui-se os aromas dos estágios de madeira e também dos estágios na garrafa.
Com a ajuda do enólogo Hélder Cunha, tentamos captar os principais aromas dos vinhos brancos, rosés e tintos. Começamos pelos brancos. Normalmente têm frutas muito mais do tipo frutas brancas ou até aromas de flores, que nesse caso também flores brancas. Portanto, aromas mais delicados de frutas talvez menos maduras, querendo dizer frutas com alguma acidez, que é o que normalmente procuramos no vinho branco, frescura. Nos vinhos brancos mais leves e jovens, é fácil captar os aromas, por exemplo, a frutos tropicais. Um consumidor que esteja atento, que goste de pôr o nariz no copo e tentar tirar um pouco do vinho, consegue facilmente chegar a esses aromas que nós costumamos dizer mais diretos. Aromas de frutos tropicais, aromas que são de tal forma exuberantes que qualquer pessoa é capaz de os identificar. Isto da prova e dos aromas vem muito também da experiência de cada pessoa e da capacidade que temos de conseguir pensar num fruto e descobri-lo no vinho. Em termos aromáticos, há grandes diferenças entre um branco leve e jovem e outro com maior estrutura, estágio em madeira ou até alguns anos de envelhecimento em garrafa? Fora da garrafa temos sempre um ambiente mais oxidativo, ambiente no qual o aroma dos vinhos, se estagiado em madeira, esse vinho começa a ganhar alguns sabores dessa madeira, que depois depende do tipo de madeira e depende do tipo de estágio, prolongado ou não, se esses aromas vão ser mais ou menos pronunciados, e aí contamos com aromas de tostas, de madeira mesmo, portanto, que também são facilmente perceptíveis se o vinho for menos frutado. Lá está, se os aromas de fermentação estiverem menos presentes. Quando passamos para vinhos onde o estágio é feito na garrafa, e como falávamos, com 3 ou 4 anos, toda essa frescura aromática que temos de um vinho novo vai, no fundo, amaciando ao longo do tempo. Essa intensidade de fruta fresca vai baixando e começam a vir o que nós chamamos aromas de garrafa, que nos brancos normalmente são transmitidos por aromas algo melados, de frutos secos, que, se combinados num vinho que estagiou em madeira, transportam também esses aromas de madeira com estes novos aromas de garrafa. E até que ponto um vinho branco com estrutura acentuada pode ser confundido, em prova cega, com um vinho tinto? Pode acontecer. Nós até, na nossa sala de provas, temos os copos negros, porque às vezes não só para nos treinarmos, mas também para perceber melhor sobre o vinho, não queremos olhar para a cor. A verdade é que consegue-se muitas vezes confundir um branco com um tinto, em especial então se ele tiver estágio. Porquê? Porque alguns dos aromas do estágio de um branco se assemelham ao estágio do tinto, então se for branco estagiado em madeira, facilmente vamos cair no engano. Passamos agora aos rosés. É mesmo verdade que alguns dos aromas mais comuns nestes vinhos são os morangos e até a gelatina? É mesmo assim, os rosés têm essa particularidade. Eu costumo em prova, dizer que a parte que mais nos engana é o olhar. No fundo, as cores dos vinhos enganam-nos bastante. Mas também nos ajudam, se soubermos utilizar. Um rosé, esta cor, faz-nos mesmo lembrar uns morangos frescos ou até uma gelatina de morango. Faz-nos também lembrar cerejas. Os aromas dos rosés são muito do lado dos frutos vermelhos. Segue-se a identificação dos aromas nos vinhos tintos. Quando falamos de vinhos ainda novos, são as frutas vermelhas e silvestres que dominam. Um tinto jovem vai ter sempre aromas muito frutados, em especial de frutas vermelhas. Pode ter o tal morango, a tal cereja, mas também vai ter um lado de framboesas e de amoras vermelhas muito pronunciado. Especialmente se este vinho tiver muito pouco estágio, seja ele em madeira ou fora da madeira, portanto um vinho novo. Podemos falar de um estilo de vinho do tipo Beaujolais, que se assemelha mais a um rosé em termos aromáticos do que a um tinto com estrutura. Nos tintos com algum estágio ou envelhecimento,
É normal encontrarmos notas a madeira motivadas pela passagem por barricas como estas. A madeira para mim é como o sal na cozinha. Se colocarmos um pouco de sal na comida, ela vai nos saber melhor. Mas se o sal tiver a mais, a comida já não presta. E, portanto, a madeira eu penso que deve ser encarada dessa forma. Um pouco dela vai nos enaltecer todos os sabores e todos os aromas do vinho. Madeira a mais vai-nos tapar tudo o que tivemos a construir durante o ano vitícola. Em provas de vinhos tintos, é também comum a atribuição de algumas características aromáticas um pouco mais estranhas, como a tinta da China ou até o alcatrão. Uma coisa que as pessoas têm que estar cientes é que qualquer pessoa pode provar. Isto, obviamente, é como tudo. Um jogador de futebol, se não treinar, não vai jogar bem futebol. E na prova, quanto mais treinarmos, melhor vamos conseguir provar. Esses aromas, como a tinta da China, o alcatrão, até muitas vezes um aroma mineral, que é para mim dos mais difíceis de explicar o que é, que no tinto se descreve como a ponta de um lápis de carvão. São aromas que, à medida que vamos experimentando mais e mais vinhos com diferentes tipos de estágios, seja eles fora da garrafa ou dentro da garrafa, nos vão enriquecer cada vez mais a nossa biblioteca aromática. Já que falamos em aromas dos vinhos, é também inevitável uma referência aos defeitos mais fáceis de encontrar. O mais popular, naturalmente, temos que começar pelo o que toda a gente diz, o cheiro de rolha. Hoje em dia as pessoas muitas vezes, quando não gostam do vinho, quem paga é a rolha. Mas o cheiro a rolha existe, na verdade. Não tanto como o cheiro a rolha em si, mas descreve-se como um cheiro de cartão molhado. Muitas vezes, quando em alta concentração, vai até um cheiro de mofo. Normalmente por defeitos de rolha. Podem também não ser, mas normalmente quem paga é sempre a rolha. O outro cheiro que pode ser frequente encontrar é um cheiro de um vinho oxidado. O cheiro de vinho oxidado podemos descrever como o cheiro de uma maçã reineta. Um cheiro de etanol, tecnicamente dizemos assim. Porque é que o vinho pode estar oxidado? Pode acontecer várias coisas. Uma delas pode ser até porque guardámos um vinho que não tinha potencial de envelhecimento e, portanto, ele, em vez de crescer na garrafa, não, perdeu-se e, portanto, torna-se um vinho que, no fundo, está estragado por essa oxidação precoce. Estes serão, se calhar, talvez os dois mais fáceis de encontrar. Há também o aroma, que hoje em dia está a ficar cada vez mais popular, do suor de cavalo. Acho que quem nos está a ouvir já deve ter talvez até sentido. O cheiro de suor de cavalo é um defeito que em alguns vinhos pode passar por ser uma virtude. O cheiro de suor de cavalo é mesmo suor de cavalo. Há também um outro descritor que ajuda a pessoas que nunca cheiraram um cavalo a suar, que é o guache. Até as tintas de guache, toda a gente, penso eu, quando éramos pequeninos, pintámos na escola e, portanto, esse cheiro, o descritor e o aroma é muito semelhante do guache ao suor de cavalo. Para terminar, devemos ou não agitar um copo de vinho para melhor captarmos os aromas? Sim, depende dos vinhos, mas o agitar o copo vai-nos sempre ajudar a libertar alguns aromas que possamos não sentir se não os agitarmos. Os aromas libertam-se, volatilizam-se quando há introdução de oxigênio no vinho, e ao agitarmos estamos a facilitar essa troca e, portanto, vamos aumentar no fundo, a capacidade aromática do vinho. Em alguns vinhos o aroma é de tal forma exuberante que o agitar não é necessário, mas na maior parte deles ganhamos se pudermos movimentar um bocado o vinho. Para ajudar na identificação dos aromas dos vinhos, além da experiência, há outra ajuda preciosa. Estas rodas de aromas, que nos ajudam a identificar de forma ordenada o que conseguimos cheirar num copo de vinho.
no final do programa de hoje regresso à Quinta Nova para vos propor um vinho do Porto, um Quinta Nova LBV de 2003. Um ano excelente, um ano que foi muito quente, mas que deu ótimos vinhos, um vinho pleno de aromas, muito apaladado e que vai acompanhar produtos aqui mesmo da Quinta. Neste caso, um queijo de cabra que é regado com azeite com salsa, uns frutos secos salteados também em azeite e alguns doces ou compotas aqui mesmo da Quinta, com a curiosidade de alguns deles serem feitos a partir de uvas, neste caso da Touriga Nacional. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.